E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Medeiros, vamos para a Alta Idade Média, belezinha? Viu a introdução sobre Idade Média? Viu Roma? Como é que acabou? Como é que começa essa aqui? Então bora pro jogo, certo? Alta Idade Média, né? Compreendendo a formação do feudalismo. Como é que a gente vai chegar no feudalismo, né? Lembra que eu falei sobre o comércio descendo? Lembra como eu falei sobre o sistema feudal subindo, né? Vamos entender algumas características desse período, certo? Bom, existe um processo de ruralização da Europa. Quando a gente estudou a queda do Império Romano, você viu que os bárbaros estavam invadindo os territórios romanos. E agora? Não dava para controlar os bárbaros estavam atrás de riqueza, de poder, de domínio, né? E aonde tem mais domínio, onde tem mais riqueza? Nos centros, nas grandes cidades. Então, a invasão bárbara, lógico, não vamos ficar se contentando com fronteirinhas, vamos para os centros, para as grandes cidades. Aí eu pergunto para você, certo? Quando um bárbaro invade, ele vai matar um indivíduo que ele viu na grande cidade lá, ele pergunta assim, vem cá, só uma perguntinha antes de eu passar a faca no senhor, o senhor é patrício, plebeu, cliente, escravo? Não, né, velho? Ele vai passar o rodo geral. E o que acontece então com isso, né? Todo mundo quer sair dali, ninguém é bobo, né? Pode não ter muita coisa da vida, o tal do escravo, mas ele não quer morrer, né? Então o que acontece? Os patrícios juntam suas coisinhas, seus trapinhos e vão para suas terras rurais, para o campo, para as suas localidades, porque eles tinham muitas terras, latifúndios, né, os grandes proprietários de terra. Então eles vão para as áreas rurais para fugir dos centros e da fúria bárbara, né? E ele faz uma preposição ele propõe para um colono, ele propõe para um plebeu, para o escravo, se ele não vem com ele, né? Em troca eu te dou um pedaço de terra, você trabalha lá, você consegue sobreviver, em troca você passa parte da produção para mim. Aqui vai começar a se desenhar o sistema feudal. Essa ruralização, essa tomada dos territórios longe dos centros, né? Vai começar a desenhar o sistema feudal, certo? Então vamos lá. Existe também uma forte influência de um negócio chamado colonato dos romanos, né? Os romanos que não possuíam terras ofereciam sua força de trabalho, vejam só o texto, aos grandes latifundiários, já falamos isso, né? E em troca ganhavam um pedaço de terra para subsistência e proteção. O comitatus vem dos germânicos. E o que é o comitatus? Um companheirismo. Significa o quê? Significa que o indivíduo ele presta uma jura militar. É tipo assim, se você for pra guerra eu te protejo. Se você tem um inimigo, seu inimigo é o meu inimigo. Mas se eu precisar de você, tu vai uma guerra por mim. Então é essa a dinâmica do comitatus. A partir de agora eu faço um juramento de lealdade ao senhor. Né? É aqui que vai nascer suzerano e vassalo, né? Eu faço uma jura ao senhor e que se o senhor, as suas guerras são minhas guerras. É assim que a coisa vai acontecer. Então o colonato tem a ver com a terra, o comitatus tem a ver com a jura de fidelidade militar, né? E o benefício que era uma recompensa dada a quem ganhava alguma coisa numa guerra. Esse benefício é o que nós vamos encontrar no sistema feudal como um pedaço de terra para alguém que faz parte agora de uma aliança militar. As coisas vão se misturando, mas vai formando o sistema feudal. Percebam, em torno de alianças, a terra ganha muita importância, as alianças ganham muita importância e o poder, observe isso desde já, está se descentralizando. Por quê? Porque todo mundo que tem terra, agora ele tem alguém que tem aliança com ele. Não é mais uma aliança central com o rei, né? Só com o rei, certo? Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, aqui nós vamos analisar isso de novo. Vamos até você compreender e ficar marcado na sua mente aqui, ó. Na Alta Idade Média, que é o começo dela, o comércio que estava funcionando normalmente, né? Ele vai declinando. Olha o comércio caindo, olha o feudalismo subindo, né? E é isso que vai acontecer na Idade Média. O feudalismo vai subindo até as cruzadas, que fica ali, que vai ser objeto de estudos nossos, né? No século X mais ou menos,
a um declínio do sistema feudal e uma subida do comércio, uma retomada do comércio, que aliás é um dos objetos de estudo nosso, né? Então nós temos aqui na Alta Idade Média a formação do feudalismo, como nós já vimos, graças à ruralização, colonato, comitatus, benefícios, né? Temos uma decadência do comércio, já mostrei para vocês aí o comércio caindo, a ruralização econômica, não é mais centro, não tem mais centros comerciais, não, agora é tudo uma vida de subsistência, planto para comer, planto pro meu senhor, planto pro rei, e a vida vai se tocando assim, né? Fortalecimento do poder local, exercido pelos senhores feudais. Lembra que eu falei para vocês, não tem mais poder centralizado? Exatamente. Ascensão da igreja na cultura das pessoas, né? Na cultura, aqui vai começar na Alta Idade Média a cultura que nós vamos chamar de teocêntrica, que significa Deus acima de tudo, mas nós vamos encarar de forma bem mais sensata como Igreja Católica sendo acima de tudo, né? Porque nós vamos ter vertentes do cristianismo no Império Romano do Oriente. Então, se nós falamos falar Deus acima de tudo, mas aqui era teocêntrica de um jeito e o Oriente era outro. Então, quando falarmos teocentrismo, entende que teo tem a ver com Deus diretamente, Deus é o centro de tudo, mas os ditames da época são feitos pela Igreja Católica, certo? Então aqui, essa é a relação de suzerania e vassalagem. O termo empregado designa um nobre que doava um bem. Esse era o cara que entregava as terras. Esse era o suzerano, o senhor que entregava as terras. É S de suzerano e S de senhor. Não tem jeito de errar, né? Ele entregava uma porção de terra, uma fonte, algum benefício para outro nobre. Por quê? Porque quando fala assim que um era vassalo, a pessoa tem a ideia de que ele não era nada. Por quê? Porque quem dava era o suzerano. E quem recebia era um sujeito chamado vassalo. Não parece que vassalo é coisa ruim, é coisa pobre? Sim, mas o vassalo também era o nobre. Por quê? Porque pobre, pobrésimo, sem ser nobre, não tinha terra. E o vassalo recebia terra, né? O camponês que trabalhava lá não tinha terra, direito às terras. Ele trabalhava nas terras do senhor, né? Então assim, o suzerano era quem doava as terras, era quem entregava as terras para um vassalo, né? E o vassalo recebia e, além disso, jurava o quê? Lealdade militar. Viu a história do comitatus, né? Tem o colonato e tem o comitatus. Se um vai para a guerra, o outro vai. E nesse período você tem que entender que quem vai pra guerra é nobre. É melhor, né? Porque o camponês tem que estar trabalhando, né? Pelo menos o pobre dessa vez se lascou um pouquinho menos. Então o nobre tinha esse ímpeto de ir para a guerra, né? E o que acontece, como eu já falei para vocês, há uma descentralização do poder. Não está mais tudo nas mãos do rei, né? O rei tem suas terras, o rei doa as terras, mas os caras que receberam terra do rei vão doar para outros indivíduos. E esses indivíduos não estão ligados com um laço militar com o rei diretamente, mas sim com o seu senhor, o camarada que deu a terra para eles, né? Então é uma descentralização. Essas alianças militares têm o objetivo de fortalecer e proteger um ao outro, uma mão lava a outra, certo? Suzerania e vassalagem, certo? Senhor e quem recebe, senhor e vassalo. Então nós vimos aqui o processo de ruralização, colonato, comitatus e benefício, suzerano e vassalagem e poder descentralizado. Se você guardou tudo isso aqui, se anotou tudo isso aqui, já está meio caminho andado para entender a Idade Média, certo? Então se inscreve nesse canal, confia no tio aí, abraço, até a próxima e tchau!